Brasil, agora, ontem à noite aconteceram protestos da torcida do Corinthians e os destinatários, o técnico Cuca e o presidente Duílio Monteiro Alves. Dos 3 próximos jogos do Corinthians, 2 podem influenciar diretamente o futuro da temporada. Amanhã o time pega o Clube do Remo em Itaquera, pela 3ª fase da Copa do Brasil, tendo que reverter desvantagem de 2 gols, após perder por 2-0 na partida de ida em Belém. Semana que vem, recebe o Del Valle pela Libertadores, e uma derrota comprometeria seriamente a busca de uma vaga para as 8ª de final. Em meio a estes duelos, tem clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão, sábado, no Allianz Parque. Mesmo tendo jogo domingo e quarta, entra um pouco do meu trabalho. E você pode ter certeza que em 10, 15 dias você vai ver um time muito mais ajustado. Isso você pode me cobrar, menos espaçado. A questão é saber como o Cuca vai conviver com a pressão de parte da torcida, que não aceita sua contratação, por conta da condenação por abuso sexual na Suíça, que ele carrega desde 1989. Ontem circularam boatos de que Cuca teria entregue o cargo para o presidente Duílio Monteiro Alves depois da derrota do Corinthians para o Goiás, o que não se confirmou. De qualquer maneira, os protestos que começaram nas redes sociais e depois ganharam tanto o CT Joaquim Grava como também o próprio estádio em Goiânia chegaram ao Parque São Jorge. Duílio, fora do Timão! Cerca de 20 torcedores gritaram palavras de ordem, horas depois de Adilson Monteiro Alves, diretor de futebol na época da democracia corintiana e pai do atual presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, se associar ao protesto realizado pelas jogadoras da equipe de futebol feminino. Sem citar nominalmente o técnico Cuca, elas pediram direitos iguais e afirmaram que o slogan "Respeita as Minas" não é uma frase qualquer, mas sim um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Nesta segunda-feira, o treinador do time feminino, Arthur Elias, que também participou da postagem, disse que a mesma não foi direcionada nem a Cuca nem a Duílio e que o clube não tem dúvidas de que o comandante do Timão é inocente. O grupo de atletas quis fazer um posicionamento sobre esse tema. Não foi nenhum tipo de protesto, né? As meninas não personificaram em nenhuma pessoa, né? Então não é na figura do Cuca, não foi na figura do nosso presidente de maneira nenhuma, só que há uma interpretação, né? E que foi muito mal interpretada, acho que tanto pela imprensa quanto também talvez pelas pessoas, os torcedores. Depois da derrota na estreia em Goiânia, em que o Corinthians voltou a levar 3 gols em um mesmo jogo, após 9 meses, Cuca começou a armar a equipe que vai enfrentar o Remo. Eu acho que a preparação nem é técnica, é uma preparação mais emocional. Nós temos que encontrar o remédio para pôr em campo a alma, o espírito, deixar tudo dentro do campo. Isso é o princípio básico do futebol. Mas além das questões emocionais e de espírito, Cuca terá que lidar com dados não tão abstratos. O sistema defensivo, por exemplo, vem sendo um problemão desde os tempos de Fernando Lázaro. Para se ter uma ideia, nos últimos 4 jogos contra Remo, Cruzeiro, Argentinos Júniors e Goiás, Cássio levou 7 gols. Não é o problema você culpar a defesa de cruzamentos. Por que está surtindo os cruzamentos? Porque está sem os encaixes, os ajustes necessários para uma equipe. Está espaçada, está sem saída de bola. A questão física também é apontada por muitos torcedores como determinante para várias derrotas. Desde o final de 2022, o responsável pela preparação é Flávio de Oliveira, que retornou ao clube meses depois de ter sido mandado embora, justamente quando a comissão técnica de Vitor Pereira chegou ao CT Joaquim Grava. Às vezes é o jogador que não está conseguindo pôr para fora todo o potencial físico que ele tem. Cabe a gente fazer isso. O preparador físico é ótimo, a equipe técnica é ótima. Então, de repente, a gente tem que achar a maneira de fazer o jogador desempenhar, desenvolver tudo que ele pode.
Veja a situação, não é? Primeiro sai o Vitor Pereira, aquela loucura, a sogra, aquela conversa toda. Não, melhoramos o ambiente porque o Lázaro tem ótimas ideias, jogadores foram a público, apoiaram. Não rendeu o trabalho em campo, que é uma coisa importante, não tem como dissociar disso. Aí sai o Lázaro, já uma pressão, todo mundo aceitando a ideia de que não funcionou o trabalho. E o Corinthians rapidamente escolhe o Cuca. Isso gerou uma revolta de muitas mulheres, de muitos homens, mas as organizadas apoiaram, pelo menos a principal organizada apoiou. Então, o Corinthians foi lá e contratou o Cuca. Chega, aí vem um problema que ele tem, né? Uma situação da justiça que é antiga, mas que existe, está aí no currículo dele, não é? É público e é notório. E isso, na sexta-feira, gerou um mal-estar, veio a derrota para o Goiás e ontem esses protestos, mais uma vez, e tudo isso ainda com a manifestação pública das jogadoras do Corinthians, das Bravas. Então, o clima é péssimo, tem decisão na Copa do Brasil, tem clássico contra o Palmeiras no final de semana, tem a Libertadores já na sequência contra o Del Valle. Enfim, uma semana terrível para o Corinthians. E acho que as manifestações vão continuar, independentemente que eu já ouvi, a hora que o resultado começar a aparecer dentro do campo, uma coisa, outra coisa. Tem nada a ver resultado de campo com que a manifestação que o torcedor corintiano, no modo geral, estão fazendo, porque é uma coisa gravíssima. A gente precisa ficar aqui repetindo a acusação que o Cuca enfrenta durante todos esses anos. Então, não é nem acusação, ele tem uma condenação. É, uma condenação, perdão. E não tem a ver com o resultado de ganhar ou perder dentro do campo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dentro do campo, a semana é difícil para o Cuca. Difícil para o Corinthians. Você está falando da sequência. Já começa tendo que avançar numa Copa do Brasil com 2-0 contra um time que, pelo menos no primeiro jogo, foi um time muito bem organizado pelo Marcelo Cabo, time que tinha a saída de bola, né? Era um time que isolava a bola e jogava por uma segunda bola, time muito organizado. Óbvio, né? Jogar diante do torcedor, ter uma motivação, tem uma questão também de você enfrentar um Corinthians, na Neoquímica é bem diferente, né? Apesar do resultado, eu sempre falo aqui, se jogar com o resultado desde o início, resultado debaixo do braço, vai perder o jogo. Agora, se jogar o jogo com personalidade, de repente usar o resultado em determinado momento do jogo, aí eu concordo. Aí a chance é muito grande do Remo avançar. Só que a gente está falando de uma equipe de Série C. Imagina o peso, de repente, se o Corinthians não conseguir permanecer na Copa do Brasil. Acho que ainda voltando ao jogo contra o Goiás, o Corinthians saiu na frente, um golaço do Roger Guedes, que é o jogador que parece estar mais disposto, numa melhor fase no time, não é? E depois tomou 3 gols do Goiás, que tinha perdido para o Atlético Paranaense na estreia, mas que você mesmo tinha observado um bom time já na Sul-Americana, não é? Então, na verdade, a gente viu que falta hoje um esquema defensivo melhor, falta confiança para o meio-campo, sem o Renato Augusto, que é sempre o assunto recorrente, o Corinthians não consegue abastecer o Yuri Alberto e nem o Roger Guedes, cada um buscando a individualidade. Tem problemas hoje, taticamente, o Corinthians? Tem problemas táticos, o Cuca falou ali na coletiva em relação também à confiança dos jogadores. Se você pegar os gols dos últimos jogos do Corinthians, a bola parada ou a bola de linha de fundo tem causado problemas para o sistema defensivo. O Corinthians não é uma linha de defesa que tem velocidade, então o Cuca vai ter que fazer esse time jogar mais próximo um do outro, fazer essa construção mais próximo um do outro, porque a bola longa o Corinthians não tem essa velocidade também para adiantar o seu meio de campo para chegar no sistema ofensivo. No coletivo não está funcionando e individualmente o único jogador que está tentando fazer algo de diferente é o Roger Guedes. Pois é, agora o Corinthians vai precisar resolver isso rapidamente porque chegou num momento decisivo. E o Cuca também foi contratado há poucos dias, nem teve tempo e nem terá tempo de treinar, de olhar fundamentos, de repente conversar mais com a equipe. É um trabalho rápido e a necessidade urgente de resultados. Como é que se lida com isso? É muito vídeo, muita conversa. A experiência do Cuca ela tem que falar mais alto nesse momento. Também a experiência, porque o Corinthians hoje é um time que tem muita experiência dentro do vestiário. Você tem o Fábio Santos, por exemplo, que também fez até defensivamente uma partida desgastante para ele, porque o Goiás jogava muito pelos lados do campo. E aí chega o momento também da experiência do jogador falar mais alto dentro do vestiário, não só a do Cuca. E o Fagner fora, improvisando o Bruno Mendes ali, não é depois colocando o Duqueiroz, nada deu certo. Enfim...